Olá, começa agora Pessoas de Valor e o programa hoje está super quente porque a gente está aqui no meio de um evento da BRH Baixada Santista, dentro do espaço maravilhoso aqui da Porto Seguro. Inclusive várias corretoras se hospedam aqui, né, estão aqui, e a gente tem um auditório onde está sendo realizado um evento e um dos participantes desse evento que acabou o workshop agora é o Paulo Queja, que é um super parceiro, amigo do programa, que é da BRH, também consultor. E hoje a gente está aqui com um cara que é maravilhoso, é o Edu Carmelo. Edu, obrigado pela participação aqui no programa. Prazer estar aqui com o meu amigo. Hoje a gente vai ter trabalho, hein, Paulo? O bom do Pessoas de Valor, e a gente tem recebido muito esse reconhecimento no meio da rua, assim, no dia a dia, que as pessoas falam assim, poxa, o programa tem uma abordagem inteligente, uma forma diferente de conversar, partindo do princípio que todo mundo pode entender o que a gente fala, e a gente está falando de desenvolvimento humano. Então, a gente está falando de pessoas. E hoje, a gente tem uma pessoa aqui que é um dos caras tops, assim, tem uns livros super vendidos no país inteiro. E aí, eu sempre, quando eu falo de uma palavrinha, eu ligo ao seu nome, Edu, que é resiliência. Poxa vida. Né? Eu sei que hoje o teu trabalho mais atual é relativo a design thinking, mas eu queria começar um pouquinho sobre resiliência, se você me permite. Claro, por favor. Porque hoje a gente está vivendo um momento de país, um momento tão complicado, e eu vejo as pessoas falando assim, a gente está vivendo uma geração dos mimimis, porque as pessoas, né, o garoto vai lá, tira uma nota baixa e vai reclamar, sai chorando na saia da mãe. A gente tem ouvido muito isso. Aí eu te pergunto, isso é folclore ou realmente a gente está vindo nas gerações onde a resiliência, que é essa capacidade, né, que a gente coloca, né, de superação, de ter menos mimimi. Essas novas gerações estão mais mimimi mesmo ou isso é uma crendice popular, Edu? Olha, a resiliência, ela parte de um princípio, tá, que você tem a capacidade de desenvolver certas potencialidades e certas crenças, e essas potencialidades e crenças te fortalecem para duas circunstâncias. A primeira, para lidar com ambientes de alta complexidade, de adversidade. E a segunda, para que você possa se antecipar e ser um produtor de oportunidades em ambientes de complexidade. No Brasil, a gente conhece a resiliência que a gente chama da primeira geração, que é aquela resiliência do aguentar pressão, que na empresa a gente falava assim, você fala uma coisa simples para o chefe, tem uma coisa errada aí, ele fala assim, opa, tem que ser resiliente, segura aí. Então é aquela noção equivocada do elástico, do bambu, do silicone, onde você é estressado ao máximo, né? E a geração que chega é uma geração que entendeu que isto não é correto e tem todo sentido, faz todo sentido, porque você entra numa outra configuração da resiliência que não é ser o objeto da circunstância, né? Porque você pensa, né? Olha, a onda veio, eu tomei um tombo, caí, agora eu vou me recuperar. Legal, é o primeiro nível. O segundo nível é a onda veio e eu vou correr para conseguir passar a arrebentação, para não me machucar. Sim. E o terceiro nível é a onda veio, deixa eu pegar essa onda de complexidade. Tá. Esta segunda geração que a gente está dizendo aqui do mimimi, o que a gente percebe para alguns adolescentes é que eles, vamos assim dizer, tiveram um ambiente de mais facilidade. E aquilo que eles perderam em resiliência, que é a disfluência, que é o bom combate com a pressão, onde você se fortalece. Então, aí que vem todo o trabalho do Viktor Frankl, né, que escreveu Em Busca de Sentido, que vem o trabalho do Albert Bandura, que fala da autoeficácia, né? Então, o que a gente tem visto é que quem surfou bem, quem tem a resiliência nível 3, né, fica um pouco estranho quando tem um jovem, um trainee, né, que chega na empresa e que não quer fazer determinadas coisas e que em 6 meses já está querendo o cargo do presidente, né? Assim, sim. É o estagiário diretor. E que você vê que é uma pequena geração, não dá para generalizar, mas você vê que é uma pequena geração associativa, assim. Ele quer o status
do cargo, mas ele não quer se responsabilizar não quer o ônus, né? sobre as responsabilidades, né? Então, isto, por exemplo, dentro das organizações, a gente ouve muito como geração de conflito de gerações, né? Uhum. Agora tem uma questão que está acontecendo todo dia na empresa que eu pego, que é uma cobrança da liderança para descentralizar poder, para dar autonomia para a galera. Uhum. Isso no Vale do Silício é incrível, você vê as molecada rápido. Aqui você tem um problema, porque o cara quer o bônus, mas ele não quer entregar. Não assume a responsabilidade. Você olha lá para algumas áreas de TI, o cara tem que chegar às 9, chegar às 11, toma café, trabalha das 11 às 11h30, vai almoçar e às 3 ele tem que sair para jogar bola. Não tem resiliência ali. Ele não entrega. Ele não entrega, entendeu? E aí, quando você cobra, joga uma complexidade ou duas complexidades para esses jovens, aí ele espana. Aí então ele não tem a resiliência, entendeu? Ele perde a resiliência até porque ele não foi treinado. Porque a resiliência, o bom treino da resiliência que eu chamo que é o bom combate com ambientes de pressão, com disfluência, onde aí você vai trabalhando o teu caráter para poder não aguentar a pressão, mas poder surfar as ondas de 10 metros. Sim, quando a gente fala de geração, até queria trazer o Paulo aí também nessa questão, né? Quando a gente fala das gerações, né? A gente vê uma Europa, os Estados Unidos de certa forma, mas principalmente a Europa e Japão, fala assim, esses países, particularmente a Alemanha, pós-guerra, vieram superpotências e tal. De certa forma, não existe essa questão assim de ter passado por dificuldades tão grandes e depois vem uma superação enorme. Eu acho que tem a ver com a nossa região, América do Sul, principalmente, América Latina, a questão de falta de preparo. Então, o brasileiro não está preparado, como o jovem não está preparado para ouvir o não, que fica frustrado e não sabe... Esse é o mínimo de resiliência que ele não tem, né? Exato. Volto a falar também, como você disse, estamos generalizando, não consegue lidar com isso e produzir. Se, na verdade, percebo também que criatividade, condição para trabalhar no sentido de ter ideias, ele tem. Agora, quando vem a pressão, ele não consegue lidar com isso. Então, essa falta de preparo também, no caso de, muitas vezes, uma família ter dado muitas vantagens, muitas facilidades, faz com que ele queira subir muito rápido, sem ter experiência e sem poder entregar algum resultado específico que demonstre que isso acontece. Por exceção ou por outros casos, eu conheço, até próximo de mim, jovens que entregam de forma muito grande. Sim. Então, assim, tem a ver com a questão familiar também, a questão estrutural. Nós tivemos uma mudança muito rápida no processo. O feminismo, isso houve muita rapidez no processo. Então, quando você tem essa rapidez, existe uma tendência de você ir muito rápido para um lado extremo. Quando você tem uma história como a Europa, como o Japão, você vai aprendendo e vai construindo. Hoje não tem mais tempo, né? As coisas estão muito rápidas. Eu concordo plenamente com você. Assim, eu acho que é uma maturidade cultural, sabe? Assim, se a gente pensar... Até porque o país é novo, né? Assim, a gente sempre tem que considerar que o país é novo, né? O país é novo e agora, neste exato... Nós estamos na terceira geração de resiliência, só para a gente entender, né? Então, começou lá em 1950, então o conceito vem se ressignificando e atualizando. Mas uma questão que o Paulo pegou, que eu acho que é fundamental, que é a sensação que houve uma queda de maturidade, né? Inclusive teve um discurso agora de um general americano que foi super conhecido nas redes, né? Falando, olha, você quer fazer alguma coisa, quer empreender, quer mudar o mundo, comece arrumando a cama, a sua sabe casa, assim? Porque o que você percebe, e eu falo isso com o meu filho também, meu filho não é um cara que lava a louça, entendeu? E o meu pai me fazia escovar o sapato dele todo santo dia. Todo sábado eu tinha que arrumar a casa, não tinha nenhum compromisso, era arrumar a casa. Queira ou não queira, você vai no processo de resiliência, desde pequeno, ganhando algumas responsabilidades que vai formando não só a sua maturidade, mas uma questão muito forte hoje, que é a dependência. Então, o que a gente vê, o que a gente tem visto, com todo respeito, mas esse movimento do propósito, da felicidade assistida. Saiu um estudo agora que o jovem de hoje, 50% do jovem de hoje, prefere não trabalhar numa empresa que ele acha boring,
né? Prefere não trabalhar do que trabalhar numa empresa que você acha bom. Esse é o mindset da bolha ideológica, porque assim, se você não trabalha, quem te sustenta? Então, quando você percebe... E aí você vê as pessoas vivendo com os avós, né? Porque o avô tem uma renda e faz a família sobreviver. Às vezes e ele ainda continua trabalhando. Fazer isso. Tem o Sidney Oliveira, que é um amigo da gente, fala sobre isso, né? Houve uma extensão da adolescência, né? Que foi dos 10 até os 38, assim, sabe? Assim? Então você percebe que é um efeito colateral da imaturidade, porque a complexidade vai chegar, a pressão vai chegar. Então, em vez de você usar a tua carreira como uma forma de adquirir força, né? Porque tem a complexidade. Eu acho que isso se deve muito à espécie de facilidade que a gente teve, e eu brinco que tem muito a ver com marketing digital. Porque o fenômeno que começou em 2010, mais ou menos. Por quê? Porque, assim, é como se a gente fosse as gradações do judô, né? Então, assim, tem o faixa preta, que é o Miyagi lá, que é o Yoda, que é o mestre dos magos e tal. Aí, os faixas amarelas, com o marketing digital, descobriram como parecer ser faixa preta. Entendeu? Eles usaram... Um dos cursos mais vendidos no Brasil é como parecer ser uma autoridade. Olha que loucura. A Harvard mostrou agora, em 2017, uma pesquisa que 55% das pessoas dentro das organizações não conseguem definir um especialista de verdade e um fake. Então, olha isso. Então, eu em vez de trabalhar, assumir as responsabilidades para ter a força da minha reputação, eu estou comprando. Só que, de novo, quando você chegar nas ondas de 10 metros, quando você chegar na complexidade, ela é implacável. O fake não passa, né? O fake não passa. Então, vai ser um exercício muito grande para uma certa faixa de jovens que vão se dar conta que aquele atalho que eles fizeram para aparecer... para projetos grandes não vai acontecer. Edu, quando a gente conversou com o Christian, falando da Tríade do Tempo, e algumas outras pessoas, a gente sempre fala assim, a questão de organização e disciplina como algo fundamental para o desenvolvimento humano. Quando a gente olha para essa geração que a gente mesmo denominou uma geração mimimi, é porque é uma geração que talvez os pais, por terem tido educações muito rigorosas, formações muito rigorosas, tiraram ou diminuíram um pouquinho a responsabilidade dos mais jovens, porque me parece que as pessoas entram nas organizações, é o trainee, é o estagiário, não querendo responsabilidade e assim, despreparado para aprender responsabilidade. A palavra-chave é responsabilidade? Em resiliência, a gente usa 3 palavras que compõem ali. Responsabilidade, maturidade e proatividade, né? Porque, olha que interessante, normalmente, naturalmente, a gente diz que esse povo é assim porque os pais deram as facilidades. A gente meio joga a culpa no pai, né? Mas aí a gente tem que puxar o Aristóteles com a disposição de caráter, eu gosto disso, entendeu? Porque está aqui na proatividade. Porque assim, tá bom, cara, seu pai, você não anda de ônibus, você anda de Uber. Legal, mas pega o exemplo do seu pai que ralou. Pega o exemplo dessa mãe que trabalhou, porque senão a gente vai botar a questão, porque eles, ao mesmo tempo que não são responsáveis, também não são proativos. Que essa iniciativa de buscar responsabilidade, por exemplo. Que é a iniciativa de dizer, cara, é verdade, né? Legal, meu pai me trabalhou, pagou minha faculdade, eu estou com 22, 23, vamos trabalhar? Né? Vamos sair da casa da avó. Deixa eu devolver, vamos sair da casa da avó, deixa eu devolver essa disposição que eu acho que no Japão, eu que fui para Dubai e fui agora para o Vale, isso vem com a maturidade, entendeu? Assim, então, o que a gente tem visto é só tomando cuidado para não generalizar os jovens, porque tem um monte de gente que tem resiliência baixa, né? Porque você tem a disposição para criar a sua jornada, criar a sua trajetória, entrar na piscina, ralar, criar as cicatrizes. Esta é uma disposição que você não pode delegar. E é o que a galera está fazendo. Você não delega essa disposição. Diminuir o impacto sobre o outro. Não, vamos poupar. Uma das coisas do poupar é deixar de viver a experiência. E por deixar de viver a experiência,
não sabe lidar com situações. Essa é a dificuldade grande. Vai acumulando, E diminuir a resiliência, porque é mais ou menos o que eu já vi, talvez você tenha visto, um chefe falar um não mais forte e a pessoa sair chorando da sala. Então, ela espana. Não precisa ser uma situação altamente complexa. Nem meu pai falou assim comigo, mas não é esse o caso, não se preocupa com isso. Sim. Talvez seja até inadequado o que você falou, mas foi muito momentâneo. Não se Então, pegue frágil, nisso, né? é frágil. Se você pegar, tem uma fragilidade que se você tivesse feito um caminho da resiliência, você entenderia isso. Tá? Exatamente. Mas por que a resiliência é extremamente fundamental? Porque a hora que caía a ficha, espero que caia aos 23, mas a hora que cair a ficha aos 30, aos 35, aos 37, vai ter que voltar daquele momento, é interessante isso, vai ter que voltar a construir a resiliência do momento que você parou, não teve a disposição de caráter para fazer esse processo. Perfeito. Porque isso vai impactar profundamente quando você casar. Espero que quando você casa, tem filho, tudo muda, né? Mas assim, impacta nesta maturidade. E generalizando também um pouquinho, isso está complicado na própria educação, né? Porque assim, hoje você tem acesso para tudo, você tem uma possibilidade enorme no mundo tecnológico, quer dizer, lá fora os adolescentes estão estudando ciência de dados, estudando internet das coisas, estudando inteligência, eles estão estudando tudo sobre o novo mundo. Né? Aqui você está fazendo o curso, não sabe por quê, e está com a ideia de que o pai tem que sustentar mesmo, e você faz um trabalho que você está ganhando menos, e você acha que a empresa tem que ganhar mais. É uma mudança de mindset muito perigosa, muito perigosa. Ou seja, se você tem a responsabilidade, se você tem a disposição de caráter e se você tem a maturidade vai compondo a resiliência que vai te deixando forte a ponto de você não esperar chegar às grandes mudanças tecnológicas, porque o RH, as empresas estão com receio disso e tem muita gente com medo de perder o emprego. Sim. E em vez de perder o medo, vá à frente, estude sobre as questões novas, não fique esperando. Aí é a proatividade que você fala. Aí a proatividade. Então a resiliência compõe esse desenvolvimento tanto humano quanto profissional para te dar essa possibilidade de você ter força para surfar as grandes ondas de complexidade que estão chegando. Eu palestrei com um professor do MIT, do Peter Durmashkin, né? E ele estava me contando que lá no MIT não tem ciência 1, ciência 2, ciência 3. Do primeiro dia aos 4 anos de MIT é tudo resolução de problema, design thinking, resolução de problema. Por quê? Porque você precisa treinar aqueles jovens a entrar num mundo extremamente desconhecido, volátil, incerto, e ele precisa criar em cima do desconhecido. Então, olha o grau de resiliência que se tem quando você sai 4 anos depois, 10 mil horas, resolvendo o problema de tudo quanto é jeito, pensando em design. Pronto, não tem receio do novo mundo. Perfeito. Edu, a gente vai chamar um intervalo muito rápido. A gente está praticamente fazendo o programa num bloco só, de tantos assuntos. Aí eu queria trazer no segundo bloco, claro, o Design Sim, que é o atual trabalho do Edu, tá bom? A gente volta já já aqui na Santa Cília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com Pessoas de Valor, um programa que fala o universo do desenvolvimento humano e traz personalidades para discutir esse tema das mais variadas formas. E a gente estava falando no primeiro bloco aqui com o Edu Carmelo e o Paulo Queja sobre resiliência. Mas, Edu, a gente não pode, você até no finalzinho do bloco puxou um pouquinho sobre essa questão do design thinking, e aí a gente envolve Canvas, envolve tantas coisas que o Paulo estava aqui no workshop agora há pouco, estava discutindo bacana, outras questões de construção, desenvolvimento humano. Mas como isso se incorpora numa nova forma de pensar, que eu acho que esse é o corpo que eu queria trazer para o programa, para a gente ir numa abordagem mais inteligente agora no segundo bloco, que é assim, as pessoas estão pensando diferente porque a tecnologia permite isso. Como que o design thinking se incorporaria? Perfeito. Deixa eu só fazer um link para a gente pular do resiliência para o design. O conceito de resiliência da terceira geração é a capacidade que um ser tem, que uma empresa tem, que um gestor tem, de promover as transformações necessárias para alcançar o teu propósito. Tá. Que era diferente de a capacidade de você sofrer, aguentar pressão e seguir em frente, cair, levantar, a questão da limonada. Então, quando você pega essa ideia de promover as transformações necessárias da resiliência estratégica, que é se antecipar à onda de 10 metros, por volta de 1960, já haviam estudos de futuro dentro das indústrias para tentar compreender qual seria o profissional do futuro de destaque. Que profissional é esse? O que ele precisava ter? O que ele precisava pensar para conseguir ser valoroso diante de cenários de incerteza. Estudando sobre isso, Stanford chega a uma conclusão que o profissional que teria essa habilidade seria o designer, o cara que está desenhando coisas ali, porque o design thinking, na verdade, nasce mais ou menos dentro das empresas em 1957, com um cara chamado John Arnold, que era um engenheiro. Então, você pensa que foi o Tim Brown. Não, já tem uma história, né? Então, em essência, o design thinking hoje é considerado como uma forma de pensar. Então, é uma abordagem para a criação. Que é muito mais amplo do que uma ferramenta. Sim. Né? Porque, às vezes, as pessoas até olham os processos do design thinking e consideram como se fosse uma ferramenta administrativa que vem do design, né? E que é uma ideia bem equivocada. Né? Lá em Stanford, quando a gente foi para lá, a gente tomou uma bronca que foi maravilhosa, sabe? Tomou um feedback, eu adorei, porque eles diziam que nós brasileiros pensávamos muito em ferramentas e atividades e não pensávamos em princípios e mindset. Olha que show, né? Então, design thinking é um modo de pensar que já foi estudado lá atrás, mas que tem uma abordagem para a criação de oportunidades e resolução de problemas em ambientes complexos, que é feito de forma colaborativa, tá certo? Então, a gente usa o conceito do usuário no centro, sempre focando na jornada da experiência. Então, qual é a diferenciação, vamos assim dizer, do mindset que se opõe ao mindset dicotômico maniqueísta, que não serve para complexidade, para tecnologia. Então, esse tem sido o grande diferencial do design thinking. A gente tem uma abordagem, existem várias abordagens, nós temos uma metodologia de 6 passos. E nesses 6 passos, ele combina uma abordagem de um cientista como uma abordagem de um artista. Então, é a perfeita integração entre ciência e arte, porque você tem um método para conseguir criar uma solução para o cliente, mas, ao mesmo tempo, você tem a empatia, você tem a contextualização, você tem a jornada, que é toda a parte da arte perfeitamente combinada, que a gente chama de liderança ambidestra, ou a habilidade da capacidade linear e não linear, né? Que é uma espécie de PDCA, né? Com todo um faro para descobrir não o conhecimento conhecido, mas o conhecimento do futuro. Paulo, aí eu pergunto para você, a gente está aqui num evento da BRH, da Regional Baixada, falando com profissionais de recursos humanos, você dando workshop para eles. Como que você vê nesse momento, né, essa grande transformação que acontece nisso tudo que a gente está falando, em relação às cabeças desses profissionais de RH? Então, vamos falar de realidades, né? Quando você tem uma região como a nossa, que você tem uma valorização muito do profissional de RH, que é muito mais departamento pessoal, ele não tem essa visão. Apesar que hoje, com o departamento pessoal, você tem uma coisa chamada E-Social, que tem uma moça que dá treinamento que ela falou o seguinte,
o E-Social é saber tomar café com todas as áreas. Eu achei sensacional. Perfeito. Porque se você não conhecer as áreas da empresa, você na área de RH fazendo o E-Social, você vai gerar problemas seríssimos e vão ter multas porque você vai pôr informação errada dentro do sistema. Então não dá para ser um profissional mais ou menos nessa área. Sem dúvida. Com isso, eu complemento na sua colocação que se os profissionais de gestão de pessoas não buscarem complementação de aprendizado e vivência, eles vão ficar para trás. O tema dessa jornada é liderança transformadora. E trazendo o Edu falando sobre a questão do gestor como design thinker e o Nelson falando sobre a questão de mentoria, a gente está falando até de mindset, eu acho, que de formas de pensar. É um modelo diferente. Para quem não sabe o que é mindset, formas de pensar, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, que a gente precisa ter maneiras de lidar com as situações diferentes e com as pessoas de forma diferente. E aí, às vezes, as pessoas veem esses temas e não alcançam, ao ver um banner, o que significa isso. Perfeito. Agora, eu falo por aqui, pode ser que outras regiões também. Então, a minha preocupação está nesse sentido. Até porque tem um cenário também, quando a gente pensa na associação como um todo, os profissionais de RH, quando tem os grandes eventos e tal, a gente fala de um profissional de RH, de repente, que está trabalhando numa multinacional, que está trabalhando numa transnacional, uma grande empresa, e aí tem um corpo de profissionais muito maior, e de repente, numa empresa um pouco menor, é uma realidade completamente diferente, porque aí ele se aproxima muito mais, de repente, desse departamento pessoal do que um gestor de pessoas. Vamos exagerar um pouquinho, né? Você está falando de alguém que tem foco em departamento pessoal, nenhum problema, porque isso é necessário, mas só nisso você tem que ter uma área que atue dentro da empresa. E conheço empresas com 600, 700 funcionários que não tem RH. Exato, claro. E um business partner, que é uma função hoje que muita gente está ouvindo. O que é isso? Que é muito mais complexa, que envolve isso tudo que a gente está falando. Perfeito. Ele precisa ter uma visão e uma atuação como parceiro do negócio no nível de proatividade, que quem atua só numa empresa que tem uma área que só atua num foco, que é um foco obrigatório, ela vai ficar para trás. Sim. Porque a onda toda que está sendo falada para o Edu vai acontecer e não é só o profissional que vai morrer, né? Digo, morrer no sentido profissional. É a empresa que vai junto. Sim, até porque a empresa é formada por pessoas, né? Exato. E a liderança precisa saber disso. A gente sempre fala muito que assim, a empresa investe milhões no equipamento, mas de repente não investe um centavo naquele profissional que está atrás daquele equipamento milionário. Não vou pagar muito para o profissional, eu vou pagar pouquinho, né? Porque é caro. Eu queria agradecer demais a tua participação, Edu. Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado também. Valeu. Queria deixar aqui registrado, né, e agradecer também a sessão aqui do Espaço. A gente gravou aqui no Espaço da Porto Seguro, que é muito legal, maravilhoso. Eles são super parceiros da gente, né? Mandar um abraço para o Hermano, para a Fabi, para a Luciana, para todo mundo. Camila, assessora de imprensa. E assim, é importante que você, ao assistir esse programa, entenda. A gente está falando de um recorte do desenvolvimento humano, mas se você quiser saber mais, vai lá no pessoasdevalor.com.br, que tem um universo gigante sobre desenvolvimento humano só para você. Um abraço e até a semana que vem.